Sejam bem-vindos aí, mais uma aula de filosofia. John Rawls, Justiça e Virtude. Justiça, valores e conhecimento. Então, estamos aí nessa empreitada aí da filosofia contemporânea, né? E o John Rawls aí é bem contemporâneo, nasceu em 1921 e morreu em 2002. Morreu já no princípio do século 21, né? Nos Estados Unidos. Então, a ética de John Rawls, ela é adaptada ao contexto social norte-americano. A gente vai ver por quê. Então, ele começa com uma crítica à ética utilitarista. A ética utilitarista é uma ética consequencialista, uma ética das consequências. Então, o utilitarismo, ele avalia as ações das pessoas de acordo com as situações concretas nas quais essas pessoas estão inseridas. Então, cada caso é uma situação. E aí, o utilitarismo tem, então, uma regra moral que diz respeito a produzir a maior felicidade para o bem comum. A ação de cada um vai ser valorizada em conformidade com a maior felicidade que essas ações vão gerar para o bem comum. Então, as normas morais dentro do utilitarismo vão ser construídas com base na experiência empírica. Ou seja, o valor moral de uma ação depende de suas consequências. Então, por exemplo, a mentira. Dependendo da situação, das circunstâncias, uma mentira, a pessoa mentir, vai ser uma coisa positivamente avaliada do ponto de vista moral. Porque vamos supor que a pessoa vai mentir para alguém não morrer, para o seu pai não morrer. Ah, para meu pai não morrer, eu vou mentir. Então vai ser uma consequência positiva, né? Vai ser uma maior felicidade para toda a família. O pai não vai morrer, um parente, né? Aí a pessoa vai mentir para evitar a morte de um parente, a morte do pai. Aí vai ser avaliada positivamente. E o John Rawls faz uma crítica, né? Porque, segundo ele, esse utilitarismo não leva em consideração as diferenças sociais e nem os interesses particulares que muitas vezes se sobressaem ao bem geral. Então, muitas vezes, uma ação moral vai ter uma consequência boa para um grande número de pessoas, mas o utilitarismo não leva em conta as diferenças sociais e nem os interesses particulares. Muitas vezes o bem geral, o bem comum, fica ofuscado pelos interesses particulares, pelas diferenças sociais, né? Como a gente pode ver aí no nosso contexto aqui brasileiro, no processo histórico que foi a formação do nosso país, né? Então, a gente tem uma realidade que tem uma realidade muito desigual, tem uma diferença, né? Uma desigualdade social muito grande. E como que o utilitarismo poderia compreender essa questão do bem comum, da maior felicidade dentro do processo histórico de formação do Brasil? São questionamentos que estão me surgindo agora. Então, o utilitarismo ele tem essa regra moral de que as ações vão ser positivas se produzir uma maior felicidade para o bem comum. Mas o John Rawls
ele faz essa crítica de que o utilitarismo não leva em conta as diferenças sociais e os interesses particulares que ofuscam muitas vezes o bem geral. Então, quais foram os interesses particulares que permitiram, por exemplo, a escravidão no Brasil? Quais foram os interesses particulares que permitiram a abolição da escravidão no Brasil? A abolição da escravidão, ela buscou favorecer os negros? São questões, né, que fazem a gente pensar. Se a gente vê que a abolição da escravidão foi uma questão que foi meio que imposta pela Inglaterra para poder ampliar o mercado consumidor das indústrias, do capitalismo, a gente já vai se questionar, né? Então, será que é uma verdade que a abolição da escravidão buscou favorecer os negros? Então, são questões que vão surgindo no decorrer do nosso raciocínio aqui, né? Então, John Rawls ele estabelece a justiça como equidade. Então, ele pensa a justiça a partir de uma validade universal, que é o contrário do utilitarismo, né? O utilitarismo que fala que a justiça depende das circunstâncias, do momento, da situação. A justiça ela vai ser avaliada caso a caso. O John Rawls vai falar ao contrário, que a justiça possui uma validade universal baseada na equidade, ou seja, na igualdade. Então, o John Rawls ele se inspira muito em Kant com o seu racionalismo. E o Kant ele traz essa questão dos imperativos categóricos, né? Que busca avaliar as condutas, os comportamentos a partir de um juízo universal, independente das situações. Então, essa interpretação, essa apropriação que o John Rawls faz do pensamento de Kant é compreendida a partir desse posicionamento aí do John Rawls a respeito da posição original, né? Essa ideia aí do John Rawls sobre a posição original, que se trata de um exercício mental hipotético, é uma hipótese para restabelecer a posição original de equidade, ou seja, de igualdade, que diz respeito a todos os seres humanos. Então a gente vê uma influência muito forte do iluminismo, do liberalismo, ali que surgiu nos séculos 18 e 19, no contexto da Revolução Francesa, da Revolução Industrial e de desenvolvimento do capitalismo. Então, qual que era o brado da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade e fraternidade. Então, John Rawls ele faz esse exercício mental hipotético de restaurar, de restabelecer a posição original de igualdade de todos os seres humanos, independentemente das diferenças sociais, né, das classes sociais, da riqueza, da miséria, da pobreza, de tudo isso que a gente tem disseminado na nossa sociedade, né? Então, a partir desse momento de restabelecer a posição original de equidade, vai ser possível estabelecer os princípios sobre a justiça, sem o véu da ignorância que diz respeito às diferenças sociais. Então, a questão social no pensamento de John Rawls remete a um véu da ignorância, né? Que a posição original, a natureza humana, ela se dá pela igualdade, pela equidade. E a partir do momento que o ser humano vai formando, vai se organizando socialmente, algumas desigualdades vão sendo geradas. E aí o John Rawls fala para a gente fazer esse exercício
de restaurar a posição original para estabelecer os princípios sobre a justiça sem o véu da ignorância que diz respeito às diferenças sociais. Então, a situação social não vai definir o que é bom ou o que não é bom para o homem, para a mulher, para o ser humano, mas sim a sua natureza original de igualdade. E a partir desses princípios de justiça estabelecidos, sem o véu da ignorância, é somente a partir desses princípios de justiça que as instituições políticas poderão ser criadas. Então, John Rawls tem como valores fundamentais para a justiça a igualdade e a liberdade, que são influências aí do iluminismo e do liberalismo, né? Para se chegar a um consenso de justiça. O que é um consenso? É um acordo, é um combinado. As pessoas vão combinar ali e vão entrar em um acordo sobre o que é a justiça. E aí, a partir desse consenso que estabelece os princípios de justiça, princípio é da onde começa, o que vai formar a base para as pessoas viverem em sociedade. Então, a partir desse princípio de justiça, que vai ser entendido como um consenso, né, estabelecido entre as pessoas, é que as instituições políticas, a sociedade, poderão se organizar. E aí os princípios básicos de justiça aí, junto à igualdade, né? A igualdade diz respeito à liberdade, que diz respeito à racionalidade, né? A nossa razão, a nossa capacidade de raciocinar, de escolher o certo do errado, né? Diz respeito à nossa liberdade de escolha, ao nosso livre-arbítrio. Então, os princípios de justiça, eles têm uma ligação com a liberdade, as liberdades básicas de todos os indivíduos, liberdade política, liberdade de expressão, liberdade de reunião, que é o ir e vir, né? A liberdade de consciência, liberdade de pensamento e o direito à propriedade privada. Então, são liberdades, a gente é livre em todos esses domínios aí da nossa vida. E isso faz parte dos direitos humanos aí estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, vai por aí, né? E aí, a partir disso, o John Rawls, ele fala sobre a inveja. Como que surge a inveja aí? Como que a gente pode combater a inveja? Então, se a justiça estabelecida a partir de um princípio moral que é convencionado, né, que se dá enquanto um consenso coletivo, então, a partir desse momento que a justiça é estabelecida, não há privilégios. Não há privilégios. Os privilégios é quando não há justiça, é quando há desigualdades. O racismo, a escravidão no Brasil, ela deu origem a privilégios que estão aí disseminados até hoje na nossa sociedade e que a gente ainda está tentando combater, né? Como a política de cotas, por exemplo, né? Para as pessoas pobres e negras entrarem na universidade, como bolsa, né? Bolsa Família, etc, 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 para combater esses privilégios. É a reparação, né? A gente reparar, consertar o estrago que foi o colonialismo aí na nossa sociedade, que deu origem a tanta desigualdade social e a tanta miséria que a gente tem hoje, né? Tantos privilégios que as pessoas usufruem ainda hoje como uma herança do colonialismo, da escravidão. Então, a inveja, ela acontece quando não tem justiça, ou seja, quando tem privilégios. Então, esses privilégios que estão muito ligados aí às diferenças sociais
e as diferenças sociais e realizações dos direitos individuais. Por que que eu coloquei isso aí? Os direitos individuais, eles podem ser realizados, eles podem ser valorizados quando a sociedade obedece à justiça que foi estabelecida a partir dos princípios morais que foram elaborados aí a partir dos consensos coletivos. Então, se o indivíduo tem o direito de se realizar a partir desses princípios de justiça, né, as liberdades, então não vai ter diferença social. A diferença social, ela vai ser uma consequência da capacidade individual de cada um. Então, tem a justiça, não há privilégios. Então, se tiver diferença social, vai ser por causa da própria capacidade individual de se realizar. E aí não vai ter inveja, porque as pessoas vão estar obedecendo aos princípios de justiça, aquele consenso que foi estipulado a partir desse exercício mental de restabelecer a posição original de igualdade, de equidade. Então, John Rawls ele valoriza muito a segurança, a autoestima, né? Porque se a justiça ela se baseia na equidade, na igualdade, a pessoa ela vai ter autoestima, ela vai ser valorizada, vai se sentir segura, segurança. E aí a gente retorna ao racismo do nosso Brasil. Então, a justiça estabelece as bases da igualdade, da equidade. E isso dá autoestima, isso dá segurança para a pessoa. E se a gente vive numa sociedade racista, que fala que tem todas essas narrativas que foram construídas desvalorizando o negro, por exemplo, né? A pessoa não vai se sentir segura, não vai ter autoestima e vai sentir inveja. Então, a inveja surge quando não há um consenso de justiça. Quando não há um consenso, quando a justiça ela é interpretada de diferentes formas aí pelas pessoas. E aí o John Rawls vai falar que a partir desse momento que a justiça, que o consenso de justiça, ele efetivamente, a partir do momento que há um consenso de justiça na sociedade, o sucesso individual vai contribuir para o bem comum. Muito bem. Então, aí fica o questionamento, a provocação final. É possível colocar em prática o senso de justiça de John Rawls? Ou seria algo meramente ideal? Fica a questão. É possível? Seria algo meramente ideal? É possível a gente fazer esse exercício hipotético de restabelecer a nossa posição original de equidade, de igualdade? É possível colocar isso em prática, colocar esse consenso de justiça em prática, combater os privilégios na prática, ou seria algo ideal? Quem tem os privilégios hoje da herança colonial do nosso país abriria mão dos seus privilégios para ter mais justiça? Fica a questão, ok? Belezinha, gente? Fiquem bem, um forte abraço, bons estudos a todos e até a próxima.